pessoal, esse aqui é o segundo podcast do Estúdio na Rússia, o Podkovsky, e eu sou o Pedro Sendretti, e na Rússia não tem só vodka e urso. E rapaziada, aqui é o Guilherme, aqui a gente vai fazer o segundo podcast para todos os Ivans dessa tática que estão nos ouvindo. Salve, salve, aqui é o Capela, e a gente tá gravando aqui no meio de uma neve, que não é neve sempre, e é isso aí. Beleza, a gente vai falar aqui nesse podcast sobre alguns estereótipos da Rússia que todo mundo, na verdade não todo mundo, mas a maioria das pessoas tem da Rússia, e a gente vai tentar quebrar o paradigma. Exatamente. Quebrar o paradigma. Então, vou começar falando o primeiro que a gente listou, que são dos nomes populares na Rússia. Rapaziada, na Rússia existe sim muitas pessoas que chamam Ivan, Natasha, mas porém, os nomes mais famosos são, para nome feminino, Olga, segue aí os nomes mais famosos, Natália, que é o diminutivo de Natasha. Contrário. Natasha, diminutivo de Natália. Feio. Ah, eu falei errado. Tá. Então como que é? Natália é o... Natasha, diminutivo de Natália. E como que ele disse? Diz contrário. Natália, diminutivo de Natasha. E como que é? Então como que é? Natasha é diminutivo de Natasha. Ok. Então... Natasha, o diminutivo de Natália, e também o nome de homens. Além de Ivan, temos bastante Dmitry, e por aí, e também temos Andrei, um nome muito famoso. E um detalhe é que Ivan não é um nome russo, é uma adaptação eslava de um nome judeu. Então não é um nome de origem russa. Então não se assuste ao você ver várias Olgas, Ivans e Andreis por aí na rua. Beleza, a gente falou, essa aqui são uma coisa muito importante, porque na verdade os nomes, a gente acha que... É que aqui no Brasil, na verdade, né? Que nem Maria, João, uma coisa que tem José. Bastante na Rússia também, tem em outros países, na verdade. Nos Pois Estados é. Unidos, por exemplo, Bob, William, uma coisa que sempre tem nos Estados Unidos, né? Deve ter. E você pensa, tipo, mano, que não vai ter, mas na Rússia também tem esses nomes diferentes. Tem mais alguma que você gostaria de falar? Na Rússia também as pessoas acham que a cerveja há pouco tempo foi considerada uma bebida alcoólica. Mas isso é um mito, porque a cerveja sempre foi uma bebida alcoólica. Só que agora não, alguns anos atrás, ela foi oficializada como uma bebida que você só pode beber em domicílios ou num bar, por exemplo, que você não pode sair bebendo bebidas alcoólicas na rua. É diferente daqui do Brasil, que você pode beber cerveja na rua. Nos Estados Unidos também é assim, se eu não me engano, você também não pode beber fora. Muitos países são assim. É questão de segurança, na verdade. Bebida alcoólica, na verdade, na Rússia, ela só é considerada alcoólica do jeito que a gente interpreta, né? Com 0,5% de álcool ou mais. Então, a cerveja, como ela tem mais, ela é uma bebida alcoólica, porém, por causa dessa confusão aí que o pessoal tá fazendo, eles entendem de outro jeito. Pega álcool, bastante água. Bastante. Não tem problema, acabou. Já Não dilui. Não Você pode andar com cerveja na rua. pode andar, não tem problema. Rapaziada, as pessoas acham que na Rússia todo mundo se chama de camarada. É mito, rapaziada. Mito. Não, Você é se mito. chama As de pessoas se camarada. chamavam de camarada, mas isso aí era antiga União Soviética. Isso mudou bastante desde lá, gente. Antigamente, as pessoas, pra não chamar os outros de senhor e senhora, que era visto como algo anti-revolucionário, começaram a chamar os outros de camarada. Mas hoje em dia, quando você fala camarada pra alguém lá, é visto como algo mais sarcástico, sabe? Pô, camarada. É meio que Não é uma mais- suia. Não é algo certo. Parceiro, qual é, parceiro? É tipo uma coisa assim. Camarada, na verdade, é uma coisa, por exemplo, pra eles, é mais um sentimento que eles tinham de coletividade na Rússia. Sim. E eles falavam camarada meio que pra sentir esse sentimento, uma coisa assim, pra expressar desse jeito. E não, os russos não se vestem só de roupas militares, tá? Os russos não saem fardados na rua no dia a dia deles. Isso aí é um mito, por conta que antigamente, quando o Estado controlava a indústria da moda, e sem contar que os soldados, né, essas roupas, eles usavam no dia a dia os cinturões, a cinta, a malha por baixo da roupa, as botas, e é muito raro ver isso hoje em dia. Tanto que a própria camisa fardada que eles usavam quase caiu em desuso. E as botas você só vê em campos, porém, onde as pessoas usam em lugares onde tem muita neve, mas é bem Gente, difícil. vocês vão ver essas quantidades de pessoas com fardadas, a mesma quantidade de qualquer outro país. Uhum. Seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra. Na Inglaterra você provavelmente vai ver mais aqueles com a guardinha lá. É. Porque normalmente quem usa farda são pessoas que fazem parte de algum tipo de força armada, por exemplo. Então, Sim. se não for de uma força armada ou algo do tipo, não se usa farda. Até mesmo aqueles chapéus costumeiros da Rússia, eles deixaram de usar tanto isso e substituíram por toucas de tricô. Por conta que eles falavam que aqueles chapéus eram quentes demais para um frio de 12 graus. Aquilo lá, pra gente não seria muito brasileiro. Calor de 12 Menos graus. 12 graus. Calor de 12 graus. Pra deixar claro, menos de 12 graus. É que lá, na verdade, foi um símbolo na Rússia, muito Foi. aquele chapéu. Eu acho que a galera ainda usa isso, só que deixou um pouco de usar realmente. Uma coisa que a Rússia evoluiu. Sim, o chapéu chamado Uchanka, se eu pronunciei direito, se não, perdão, Ivan e Natasha.
Tem boi na taxa. Com certeza tem boi na taxa. É que nem como é, Enzo e... Alguém lembra o nome do Brasil? Ah, o Maria, vai. Enzo Gabriel aí. Enzo aí. Uns Enzo da vida. Um mito aqui. Todos os são comunistas. Esquece. O comunismo foi considerado na União Soviética o modelo de governo daquele período. Polêmica, gente. Depois da queda do Muro de Berlim, depois de toda a mudança sociopolítica e econômica da Rússia, ela se tornava um país capitalista. Não até hoje uma das grandes economias e com um grande centro econômico. Então não, os russos não são comunistas. A Rússia, na verdade, é bastante capitalista, como Sim, bastante. Ela adotou um espírito capitalista, para os Estados Unidos. E pra falar também, rapaziada, a Rússia não neva o ano todo. Em algumas regiões da Sibéria, pode fazer até mesmo um frio de menos 40 graus. Mas no verão, pode fazer um calor de 40 graus. Então, até mesmo na Sibéria, você pode sentir mais quente do que no Brasil. Então, não vai pensando que é só neve lá. Um exemplo que eu vou dar muito bom foi na Copa do Mundo. A cidade onde o Brasil ficou, chamada Sochi, no período tava calor e você podia ir pra praia tranquilo, de roupa comum, porque estava calor naquela época, não estava nevando. Então é um exemplo de como não só neva. Existem regiões mais ao norte que fica 5, 6 meses no inverno, mas elas normalmente são mais ao norte, próximo dos polos. Esses estereótipos, na verdade, que são os principais que eles falaram agora, que são a própria neve e o comunismo. Coisa que a Rússia mudou, como qualquer outro país. Assim como o Brasil mudou desde a época do Império. Os países mudam, é assim que funcionam as coisas. Outro mito aqui agora, que os russos eles entendem e falam polonês, ucraniano, búlgaro e tudo mais. Isso é um mito. O ucraniano eles até conseguem entender um pouco, mas é como se fosse aquela relação, sabe, português e espanhol. Mas com as outras línguas não, porque às vezes elas podem até mesmo fazer parte do mesmo grupo de formação, mas elas, assim como o português, o inglês, o espanhol, italiano e francês, que são línguas latinas, essas línguas desses povos elas se adaptaram de acordo com as pessoas que viviam ali e tudo mais. Então eles não falam as outras línguas, não entendem essas outras línguas. Eles falam russo deles, assim como a gente fala. O alfabeto pode ser parecido, porque o alfabeto cirílico é muito usado naquela região, mas você pode pegar um alfabeto e formar palavras diferentes. O alfabeto cirílico, uma coisa que a gente tem um alfabeto latino, romano. A gente tem um alfabeto romano e eles têm um cirílico. Sim. É uma coisa que também é mais pro Oriente, né, parte da Rússia, coisa assim. Falando um pouco desses estereótipos, continuando aqui, pra raciocinar um pouco sobre os estereótipos, na verdade, o porquê desses estereótipos. Porque as pessoas têm muitos estereótipos sobre todos os países. Uhum. Na verdade, é por simples uma conta. Por exemplo, os Estados Unidos, a América, produz muito conteúdo de mídia. Eles fazem a mídia, eles estão no mundo todo, praticamente. Então, quando você vai assistir um filme, por exemplo, muito provavelmente ele foi feito em Hollywood, coisa assim, e nos Estados Unidos. E ele vai ter um espírito americano, o americano vai exaltar ele mesmo, uma coisa que faz normalmente. Por exemplo, os filmes desde que começaram a ser os filmes do James Bond, essas coisas, houve muitos vilões russos e outros filmes também de super-heróis ou grandes espiões americanos. E sempre demonstraram o russo como inimigo. Era tanto aquela questão da Guerra Fria, de querer competir com influência um contra o outro. E, tipo, o Capitão América, sempre eles retratam esse embate. Tipo, vamos ressaltar o nosso lado aqui. Esse estereótipo é muito criado pela distância existente entre o Brasil, por exemplo. Vamos usar o exemplo do Brasil. O Brasil é distante em relação ao país. Nós não temos contato com ele, nós temos uma influência muito americana. Então a gente não tem muita noção do que acontece lá. Como, por exemplo, as pessoas acharem que o Brasil existe samba, carnaval e festa o ano todo. Todo mundo depende. Não é assim, você sabe como é que é. Então, por exemplo, mas essa questão, eu acho que, na minha visão, até essa própria mídia está evoluindo um pouco. Porque o público russo também tem que ser atingido. Muitas vezes eles também têm poder de voz, assim como o brasileiro tem poder de voz. Então, por exemplo, nessa questão do Capitão América, ele também foi muito exaltado. Mas, por exemplo, a Natasha Romanoff, ela foi uma russa. E agora vai ter um filme dela. Hoje em dia, muita mídia russa está ganhando mais autoridade. Alguns livros foram mais destacados, até a indústria de jogos foram produzidos alguns jogos com a temática russa. Por mais que alguns desses jogos não sejam produzidos lá, mas eles possuem a temática, livros, filmes e como a Natasha dos Vingadores. Uma coisa que está crescendo bastante. E na Rússia, praticamente, a gente
nessa questão da Rússia, a gente tá querendo, na verdade, demonstrar pra vocês que a Rússia não é também um país tão horrível quanto eles falavam antes. Eles são bem tá parecidos com o Brasil, pra falar a verdade. Muitas características boas. Então é bom a gente mostrar que, por conta de estar tão longe, eles não são tão diferentes assim. Eles são pessoas normais, normalmente. Estamos tentando mostrar um pouco da cultura deles pra vocês. Eles gostam bastante dos brasileiros. E bastante foi visto isso bem na Copa do Mundo. E são muito receptivos. Ao contrário do que muitos imaginam, já vamos passar para um tópico aqui que tá um pouco depois. Os russos, eles são muito receptivos, só que eles têm aquele negócio que eles são bem sinceros e eles não gostam de pessoas falsas. Você tá sentindo alguma coisa, demonstra. É próprio holandês é assim também. Você tá com raiva, demonstra. Não gostou de alguma coisa, fala o que te deixou desse jeito. Porque eles têm uma visão de que pessoas que não demonstram esse negócio são falsas, e isso é algo meio que não bate com a cultura deles, eles veem isso com um mau olhar. Então não é porque eles são mal-humorados, não. Eles não são mal-humorados, é porque eles são sinceros com os sentimentos deles. Então não se preocupa se você for numa loja de conveniência russa e a pessoa não sorri de volta pra você. Às vezes ela tá tendo um dia ruim e ela não vai fingir que tá feliz. Os russos não são grossos ou mal-humorados, eles são simplesmente sinceros demais. É uma coisa que também aqui no Brasil a gente consegue uma intimidade muito rápida com. Íntimos, assim, como a gente pega uma intimidade muito rápido. E outro, passando pro próximo tópico, as pessoas acham muito que a Rússia é pobre. É totalmente um engano isso, por conta que a Rússia é a 12ª maior nação em questão econômica do mundo. Ela rivaliza com as grandes potências, como Estados Unidos, China, e eles possuem um grande capital. E não à toa, eles fazem parte do grupo do G20, que são os 20 países mais influentes, mais poderosos do mundo, ou seja, eles fazem parte das grandes decisões que acontecem no mundo para continuar com que a existência humana e as coisas na sociedade funcionem normalmente. Então eles não são pobres, eles são um grande país muito bem desenvolvido, então é uma visão que a gente tem que está errada. É uma visão que traz muito uma visão americana que se tinha da antiga União Soviética. Então, não, eles não são pobres. Não são americanos, mas se tornou uma visão mundial por conta dos americanos. Isso. O próximo tópico... Não que os americanos sejam os vilões, né? É uma coisa que, assim, eles ganharam a Guerra Fria, eles saíram bem vitoriosos, e quem sai vitorioso de uma guerra, querendo ou não, conta a história. É que pro nosso lado, a gente é baseado pela visão ocidental. Então, com certeza, se vocês forem olhar em outra perspectiva, vocês podem tomar outra opinião. Mas pra gente, é o que a gente desde pequeno aprende. O próximo tópico é urso na rua. Não, gente, não. Vamos parar um pouquinho. O urso estivesse na rua o tempo todo, ia causar problemas. Mas urso na rua é que nem no Canadá. A galera acha que vai ter urso o tempo todo. Não, os ursos normalmente são raros de se ver, assim como alça é difícil de ver. Até mesmo em locais como os Estados Unidos também tem alças, é difícil de ver esses animais na rua, então, tipo... Você pode ver uma vez ou outra, claro, pode, que nem acontece. Um guará no Brasil. É um guará no Brasil. Uma onça. De vez em quando aparece uma onça na cidade. Fala Johnson ali, mas não, é difícil acontecer. É difícil acontecer. É mais isso em pequenas aldeias, mais próximo de florestas, mas não. Aldeia parece meio pau, né? Falando no próximo tópico aqui, a gente fala um pouco sobre as superstições russas. Os russos são bastante supersticiosos sobre alguns assuntos. Um exemplo é que eles, ao viajarem, esquecerem alguma coisa, uma bagagem, alguma coisa, antes de eles voltarem, eles têm o costume de se olharem no espelho antes mesmo de voltarem. São superstições curiosas e até mesmo a gente que no Brasil tem, como não deixar o chinelo virado, uma coisa que a gente aprende desde pequeno, que tipo, de fora não tem nada a ver, mas pra gente é muito, muito importante. É um negócio histórico. É um negócio histórico-cultural que ficou na sociedade e às vezes você não entende, eu faço porque às vezes me passou, mas tem alguma explicação por trás, mas isso vira um hábito às vezes, então não é algo comum. Como assim, como tem no Brasil, assim como tem em outros países, vai ter na Rússia também. Rapaziada, uma coisa que eu achei muito legal são as dashcams. A maioria dos russos usam isso. E o que são essas dashcams? São câmeras que eles deixam instaladas nos carros e elas meio que gravam o seu dia a dia. Elas estão gravando a rua e isso serve para quando há algum acidente, você pode demonstrar no tribunal e falar, não fui eu que causei o acidente, ele bateu em mim.
Só que isso você pode ver no YouTube, que tem um monte de vídeos de russos brigando no meio do trânsito, ou vídeos, sabe, sempre esses rages que eles dão no meio do trânsito. Mas isso é engraçado porque acontece por conta que muitos usam esses dashcams. É um costume habitual lá usar isso como uma medida de segurança no trânsito. Indo para a próxima, as russas gostam de se maquiar. Isso é uma coisa cultural que vem da cultura ali, foi estabelecida entre as mulheres. E não é vaidade, não é coisa, tipo, não tem nada, é algo que se tornou comum, virou um hábito. Calma aí. Isso aí é uma coisa que tem no mundo inteiro, velho. Todo mundo se maquia. As mulheres se maquiam, homens se maquiam também, porque os atores precisam se maquiar. Então, tipo, não é vaidade, essas coisas. Mano, a questão é a seguinte, as mulheres se maquiam assim em todo lugar do mundo, entendeu? É isso. Próximo. É isso. E elas não são, como as pessoas dizem, que as mulheres podem ser interesseiras. Não é isso. Elas não estão atraídas por dinheiro ou outro. Assim como em qualquer lugar do mundo vai ter pessoas que se atraem por dinheiro. Mas isso é bem difícil. Pessoas interesseiras existem no mundo todo. Isso é questão psicológica de indivíduo, não é de nação. Outro tópico interessante é que os russos ainda fumam muito. Eles eram considerados um dos países que mais tinham a parcela da população adulta fumante, cerca de 39% em 2016. Mas após a implementação de algumas leis que proibiram o fumar cigarros em locais públicos, tipo bares, restaurantes, caiu para 30%. E foi visto que vai ser implementado algumas novas leis, como por exemplo, não pode mais fumar dentro do carro sem a crianças acompanhando você, assim como mesmo no Brasil. Então, provavelmente vai continuar caindo o nível de fumantes, assim como no mundo inteiro o nível de fumantes está diminuindo. Então, agora sobre uma coisa que também é muito cultural da Rússia, a galera fica muito preconceituosa, uma coisa que faz também, que é a vodka. Sim. Que a galera fala, nossa, os caras tomam vodka, os caras são loucão, os caras... Eles são russos, eles só bebem vodka. Não, eles são russos, e eles têm uma parada deles serem meio fortes, russos, um negócio assim, tá ligado? A galera acha russo e o cara é russo, tá ligado? É forte, então, bebe, cara, fala, não é assim. Mas, tipo assim, eles realmente têm uma cultura, tipo, não é severa, não tem nada a ver com ser severa, mas é, tipo, uma cultura de, acho que é resistência até, porque, tipo, eles tomam um banho gelado. Pra criar resistência com frio. Isso é verdade. Meio que todo dia, a criança toma banho gelado e tal, e não é uma coisa, tipo, tá torturando, é uma coisa, tipo, meio normal pra eles, é normal pra eles, entendeu? É um banho russo, que é mais ou menos, é um tipo de banho russo. Mas, voltando à parada, a coisa da vodka, na verdade, essa coisa da vodka é uma coisa histórica. Porque é uma coisa, até a copinga no Brasil. Porque a vodka, ela foi na verdade, o que ajudou os soldados na Segunda Guerra, os soldados da Segunda Guerra, a derrotar a Alemanha. Porque por conta de assim, eles tomavam a vodka e eles ficavam mais receptivos por conta de fazer assim. Eles perdiam o medo. Eles perdiam o medo, por assim dizer. Era uma forma deles não enlouquecerem na guerra, na sementeira. E além disso, a vodka, primeiramente, não era usada pra isso. Ela era usada, na verdade, pra suturar algumas feridas e coisas assim. Ele passou a ser usado por isso porque os soldados queriam usar alguma coisa pra ficar mais receptivo dessas coisas. Era um entorpecente pra eles poderem ficar mais aceitáveis aquilo lá, porque era é uma coisa feia, parece se fazer, mas comparado à guerra, eles precisavam de alguma coisa realmente, entendeu? Eles conseguissem. Numa situação de guerra, pra você realizar algumas missões e tudo mais, às vezes você não consegue você não tem aquele sentido, não tem coragem suficiente, às vezes você precisa de algum meio, e esse foi o meio que eles encontraram. E pra vencer. Tanto que muita gente, os soldados russos foram os que, eu não vou contar muita história agora, mas os soldados russos foram os que mais sacrificados. Foram os que mais sacrificaram na Segunda Guerra. Sim. Coisa que também mudou por causa da mentalidade que foi criada pelos Estados Unidos depois do tempo. E, voltando à questão da vodka, a gente pode pegar, por exemplo, já que eu falei da vodka histórica, por exemplo, pega a pinga no Brasil. Que foi uma coisa que eles faziam com o resto de soja, que no Brasil tinha muita soja. E eles faziam isso porque era o que eles podiam fazer para se aproveitar, entendeu? É uma questão cultural, uma bebida cultural, e não é por isso que fica com preconceito. É uma coisa que tem aqui no Brasil. Em contramedida, a visão que os russos são pobres, eles gostam bastante de gastar. Isso é algo que vem desde a época czarista, que, tipo, nessa época era influenciado as pessoas a doar uma boa parte das suas plantações, do seu plantio, da sua renda para a igreja ou para o próprio governo. Governo não, para o próprio império. Era demonstrado, tipo, se você era rico de verdade, você tinha que fazer isso. E até hoje em dia tem alguns aspectos disso. Não pagar imposto, você doava por, tipo, eu tenho tanto que eu posso doar metade dos meus bens, isso não vai ser o que é feito. E até hoje em dia as pessoas fazem, tipo, elas gostam de ostentar o que elas possuem, que é uma forma de mostrar que
você possui riquezas, até mesmo quando você gasta mais do que você todo pode. mundo acontece isso, né? Mas lá é algo bem presente nisso, quando as pessoas são muito ricas. A gente tá falando de algumas coisas aqui que parecem meio absurdas, né? Às vezes a gente fala de nossa, parece feio, mas é uma coisa que tem em todo o país, na É verdade. algo comum. A questão da vodka, a questão Do consumismo, dos o gastos. consumismo do gasto é uma coisa que tem em todo o país, é uma coisa que o mundo globalizado trouxe. Sim. Na Rússia tem muitos idosos. Babushkas. Babushkas. Idosos. Vovós. Com o avanço da sociedade, atualmente a gente pode ver que existem idosos em qualquer país e cresceu esse número pelo fato do crescimento da expectativa de vida, né? Você aumenta, você melhora a saúde, melhora medicamentos, mais vacinas e tudo mais, então vai ter mais pessoas vivendo mais. Então é algo comum no mundo todo, então não é só a Rússia é um país de velhos, não, é um país que está tendo uma expectativa de vida maior. Assim como o Japão, por exemplo, tem muitos idosos por ter uma expectativa muito grande. Então não é algo, super caralho, só tem velho lá. Não. E algo interessante de apontar é que tem 1,5% mais de mulheres idosas do que homens idosos. E isso eu acho que vem, não sei de onde que vem. Talvez seja o mais autocuidado mesmo. As mulheres se cuidam mais do que os homens. Eu acho que isso em qualquer sociedade deve ser desse tipo. E o último fato é na Rússia tem muito engarrafamento. Assim. Muito. São Paulo mesmo. Principalmente Moscou. O engarrafamento de Moscou é terrível. E também já entrando nesse mesmo tópico, coisa de trem, por exemplo, aqui no Brasil, você vai pegar um busão, vai pegar um metrô em São Paulo, é cheio, é lotado. Aí você acha que em países assim, como por exemplo a Rússia, o metrô lá não vai ser tão cheio assim. Acontece ser cheio também, principalmente na hora de pico. Uma amiga nossa que está na Rússia lá estudando, a Rebeca, ela postou uma vez no stories que o metrô encheu. Mas muito. Isso é comum, principalmente em metrópoles. Nossa, às vezes a galera tá ouvindo e nem sabe que a Rússia tem metrô, né? Eles têm trem na Não, Rússia. e tem às vezes até mais linhas do que o próprio Brasil. O Brasil só tem aquela linha de metrô de São Paulo e pelo que eu saiba só. São os metrôs que são puxados por ursos polares, vocês não sabem, pessoal. Não tem urso. Não tem urso. Metrôs puxados por ursos polares, bebendo vodka. Sim, tem um coliseu com alças brigando. Não tem isso, rapaziada. Mentira, não. Nada. Lá tem uns vikingsão bravos. Sim, eles andam os seus navios no meio da rua. Não tem nada a ver. A arquitetura funciona. Que é uma coisa que a gente pode falar em outro podcast, mas é uma coisa que a galera não sabe muito. E na Rússia é uma coisa muito grande. As catedrais russas, a Catedral de São Basílio, que é a mais famosa, que fica ali na praça central de Moscou, é uma catedral bonita, tem uma lenda muito boa sobre ela. Uma lenda que tinha um grande... Ivan, né, o nome do cara, um imperador russo, um czar russo. O Ivan é o Terrível, e ele... Ivan, gente. Não, É um dos Ivans. É um dos Ivan, a gente pode falar que a gente não sabe. É o Ivan, e ele foi... Grande Ivan. Ele mandou um arquiteto, né, um cara lá, construir essa catedral. E ele falou assim, ele perguntou assim pro cara, e quando ele construiu, quando ele terminou, né? Você conseguiria fazer outro dessa? O cara falou, eu consigo, claro que você quer outro? não, você fazer outro? Eu faço agora. Ele falou, você consegue? Não. Aqui, ó. O cara pegou a cabeça do maluco. Ele não pegou. Ele pegou a cabeça e arrancou o outro dele. Ele furou os olhos dele para que ele não conseguisse repetir a obra de arte dele. Essa é a lenda da Essa é a lenda. Aproveitando o folclore russo, é interessante apontar que, hoje em dia, o folclore russo está sendo muito exaltado nos filmes, nos jogos, nos livros, como a Baba Yaga, que é muito vista no filme do John Wick, que ele é chamado como Baba Yaga. Era como se fosse um bicho-papão também, ou uma bruxa, e ela é algo temido. Então, é muito interessante citar isso no filme do John Wick 1, 2 e 3, ele é sempre reconhecido por esse apelido, né? Que outras criaturas que são vistas em jogos. E tratando dessa Baba Yaga, eu achei muito interessante, porque eu também já vi um quadrinho e um filme, né, que é o Hellboy, que também tem a Baba Yaga. A Baba Yaga é tipo o bicho-papão, como seria. É como se fosse a história do Joãozinho e Maria, que tem uma bruxa na floresta. E ela é retratada de várias formas diferentes também. E outros seres também famosos são as Kikimoras, os Lixes, os Wendigos, são seres do folclore russo que também é adaptado dos livros. Uma série que tá em alta, por exemplo, é The Witcher. The Witcher, já passa nessa região, sim, só que se passa mais na região da Polônia, mas se trata bastante. Não, mas eu achei muito interessante, porque... pra você ver, né? Achei muito interessante, porque essa parte a galera muito não sabe, ela vê um monstro e ela fala, pô, não criou, deve ser, sei lá, Tolkien criou, ou sei lá, qualquer cara mais famoso, entendeu? Já existia. Mas é uma coisa que existe na mitologia russa e elas não sabem. Às vezes o cara adapta. Os russos são um povo eslavo, uma curiosidade de vocês. O povo russo... Curiosidade. O povo russo é deriva de um povo eslavo.
eslavos. Os povos eslavos daquela região, um dos povos ali dos eslavos foi para aquela região e formou o que hoje a gente conhece como Rússia. Então, foi lá que iniciou a Rússia. E essas coisas históricas a gente vai falar num próximo podcast de história específico, que a gente vai trazer o próximo podcast da dinastia Romanov, né? O próximo podcast que vai ser tratado aqui vai ser sobre toda a dinastia Romanov, desde o surgimento dela, quem foi o primeiro rei Romanov, quem é a família Romanov, até a queda dela, que muitos devem conhecer, que foi o que aconteceu ali na Revolução dos bolcheviques de 1919. Então, eu acho que foi isso por hoje, galera. O podcast aqui trazendo pra vocês algumas quebras de preconceito da Rússia, algumas quebras de paradigmas, uma coisa que você não sabia, você pode saber nesse podcast aqui. E é isso aí. Você pode despedir aí, galera? Então falou, rapaziada, falou pra todos os Ivans, todos os Andrés que estão escutando a gente vai voltar com mais quebrando seus paradigmas. Olgas também, né? As Olgas também. No próximo podcast vamos vir com muita história e muita neve também, que vocês se divertirem um pouquinho. Próximo podcast, Dinastia Romanov. É isso aí, galera. Das Vidânia. Até o próximo podcast aqui no Spotify 23. É isso aí. Link tá na descrição, põe o link pra fazer pergunta. É isso aí.